E meu irmão, olha, isso aqui não tinha como eu pregar outra coisa para você hoje. Por quê? Porque primeiro que eu só posso pregar a você o que primeiro Deus fala ao meu coração. E eu vou te dar outra dica, meu irmão. Não sei se você tem costume de assistir o pastor Jaime, o missionário. Se você não tem, começa a assistir. Sabe o que eu estava pensando? Hoje de manhã Deus estava falando ao meu coração assim, né? Nós temos tanta coisa boa e às vezes nós estamos buscando fora. A Bíblia diz assim, ó, que cada um tem que beber da sua própria cisterna. O que é que significa isso? Não que você não possa ouvir pastores de fora, quando eu digo de fora, talvez de outro ministério, tem homens de Deus, muito usados por Deus aí, mas dá valor ao que você tem em casa. Já ouviu essa expressão? Dê valor ao que você tem em casa. Tem a HIT aí que pega, eu brinco que a HIT é um dos canais de televisão, irmão, que se você colocar uma antena e não pegar mais nenhum, a HIT vai pegar. Pode ver, coloca lá para você ver. Pode não pegar nada, a HIT pega. A HIT tem uma unção. Eu estava brincando esses dias, esses dias eu estava falando, a HIT pega até em micro-ondas. Você colocar lá, vai pegar. E às vezes o povo de Deus não aproveita essas bênçãos que a gente tem. Amém, Jesus? Eu estava lembrando que o Elias falou, eu acho que foi para um dos reis de Israel lá, que até veio a morrer. E olha que coisa, ele estava doente, precisando, tinha um grande homem de Deus que era Elias no seu país, aí ele vai buscar fora. Qual foi o resultado? Ele morreu. E antes dele morrer, Elias ainda fala para ele assim, sabe o que Deus mandou falar para você? Não tem Deus de Israel para você consultar, mandar consultar fora? Lá os profetas de Baal? Não tem Deus em Israel para você buscar em outro lugar? Então às vezes você tem algo maravilhoso que quem está de fora está vindo buscar e às vezes você ou eu que estamos aqui dentro não estamos o quê? Aproveitando. O ministério da Igreja da Graça é muito rico na palavra, é muito rico na oração da libertação, no entendimento da cura, da libertação. Então aproveita, amém, Jesus? Aproveita. Não me entenda mal, não estou dizendo que é pecado você escutar alguns pastores, homens de Deus que sejam lá de fora, mas tem aquela questão assim, aquela preocupação que eu tenho da fonte, da referência, de onde vem, não é verdade? De onde vem isso? Ou de onde vem esse ensinamento? Qual é a base? É de confiança ou não é? É igual você comer fora. Irmão, comida de casa é uma coisa, né? Agora comer na rua, você tem que saber onde é que você come. Quem já passou mal comendo fora? Irmão, misericórdia, a gente viaja muito e eu já aprendi, principalmente São Paulo. Quem já morou em São Paulo aqui? Misericórdia, irmão. São Paulo, você tem que saber onde é que você come. Porque às vezes você passa mal. Então não é diferente trazendo para o mundo espiritual. Você pode até ouvir, mas às vezes você pode comer uma comida meio estragada lá que pode passar mal. Lembra do propósito de domingo? Aquele jovem que por não conhecer foi procurar alguma coisa para comer e acabou pegando o quê? Parra brava. O que era? Veneno. Imagina ele chegando todo feliz. Olha o quanto que eu consegui disso aqui. O que é isso? Parra braba. Nem sabia ele. O que era aquilo? Veneno. Assim eu vejo muitos cristãos, principalmente quem está começando e não tem um discernimento para saber o que é, o que não é, não tem esse confronto com a palavra, né? Porque quem conhece a palavra sempre vai confrontar com a palavra. Você pode pegar veneno sem saber. Então cuidado, tá? Eu quero te incentivar, não quero te proibir de maneira nenhuma, nem posso, misericórdia, ouvir quem quer que seja, mas eu quero te incentivar a aproveitar o que nós temos em casa. Porque você pode comer num restaurante de vez em quando, é gostoso, mas o que sustenta você é a comidinha de casa. É ou não é? Sim ou não? É o arroz e o feijão. Você vai ficar muito triste lá, você que é esposa, se você faz todo dia comida para a tua família, e você não quero isso aqui não, vou comer na vizinha, que da vizinha é mais gostosa. Você ia gostar? Você não ia. Então a mesma coisa é espiritualmente falando. Deus nos deu uma unção no nosso ministério que nós temos que saber aproveitar. E eu estava pensando isso ouvindo o pastor Jaime, o quanto a gente aprende, irmão. Eu estava ouvindo o pastor Jaime e falei, meu Deus, é tão profundo que você tem que ouvir uma vez, pegar um pouco. Aí você escuta de novo para pegar mais um pouco. Depois você escuta mais de novo para pegar mais um pouco. Porque Deus usa tremendamente os nossos pastores, os líderes que nós temos. E eu não gosto de puxar a sardinha não, mas sou feliz de ter esse ministério, de estar nesse ministério. Sou muito feliz por isso, dou graças a Deus por isso. Amém, Jesus? Então vamos lá, vamos para Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Abra sua Bíblia lá. Eu não sei se vai aparecer ali na tela para você. Parece que está com um probleminha aqui, mas se não aparecer, você ouça aí que eu leio para você, tá? Provérbios capítulo 14, versículo 12.
em nome de Jesus. Provérbios 14, 12. O que diz aí? É bem conhecido, né? Como diz o pastor Jaime, o texto é conhecido, mas a revelação de Deus é nova. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos do quê? De morte. Olha como isso aqui é verdadeiro. Há caminhos que ao homem. Quem é o homem? Eu e você. Somos nós que na nossa condição humana fazemos julgamento de uma situação mediante o que a gente está vendo. Como assim, pastor? Eu meditando isso aqui, quando o pastor já me falava, Deus me fez entender o seguinte, que você só pode realmente entender um caminho se você souber o fim dele. Veja, vou ler de novo, presta atenção. Há caminho que ao homem parece direito. Vamos lá? Mas o fim dele são caminhos de morte. Então o problema é o fim dele. E para nós, às vezes, no começo, todo caminho parece direito, ou muitos parecem, só que a gente não busca de Deus para saber o fim. Eu vou falar uma coisa que Deus falou comigo. O fim dele só Deus pode te mostrar. O fim do caminho só Deus conhece. Então cuidado com caminhos que hoje ao homem é a mim e a você, parecem direito. Porque você não consegue ver o fim dele se Deus não te revelar, se não for por inspiração de Deus, se não for por revelação divina. Se não for pela palavra, pronto. Você só consegue ver o fim dele se for pela palavra. Porque aos seus olhos, humanamente falando, aquele caminho parece até direito. Só que se você for pelos seus olhos, você vai achar maravilhoso no começo. Só que lá, infelizmente, nós como ser humano, só vamos ver o fim dele depois que já estivermos lá, depois do sofrimento, depois de padecer, depois que já estiver envolvido numa situação difícil. Só que quando nós estamos na palavra, Deus nos mostra o fim dele até antes da gente entrar nesse caminho que para nós parece o quê? Direito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém? Verdade. Você quer ver um exemplo, que aqui foi até o pastor Jaime que deu? Está lá em Gênesis capítulo 16. Vamos lá que eu vou te mostrar isso aqui. Gênesis, no capítulo 16. Versículo é o versículo 4, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 16, verso 4. Gênesis 16, 4. Todo mundo sabe que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, pai de multidões, né? Só que aí vem uma ideia na cabeça de Sarai, esposa de Abraão. E para ela foi um caminho aparentemente perfeito. Qual foi a ideia? Pega a nossa serva, Agar, tenha relação com ela e ela vai dar um filho para nós. Ela vai ser uma barriga de aluguel. Pronto, caminho perfeito. Ela é escrava, não tem direito de nada. O filho dela é nosso porque ela foi comprada por nós. E pronto, nós conseguimos o que a gente tanto queria, que era ter um filho. Lembra de Provérbios 14, 12? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é de morte. Qual é o problema dessa ideia perfeita? Que estava fora da palavra de Deus. Estava fora da palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus para Abraão? Eu farei de você uma grande nação. Com aquela mulher que Deus havia dado a ele, com Sara. Sara vai ter filho. Deus não estava incluindo Agar nesse plano. Quem incluiu? Foi a própria Sara. Por um erro dela. Por um caminho que para ela parecia direito. Qual foi a consequência? Olha lá. Lá no fim, como eu falei. Lá no fim foi quando a Sara foi perceber. E entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus. Mudou tudo, irmão. Talvez a Sara achou que Agar receberia esse filho e ainda continuaria a tratando como senhora, mas ela já não tratou mais a Agar, não tratou mais Sarai como senhora. Já começou a desprezá-la ou desrespeitá-la, já não aceitava mais as ordens dela. Ô Agar, você está aqui, você tem que fazer, você tem que trabalhar. Não, não posso porque eu estou grávida de um filho de vocês. Agora eu não posso mais.
Ah, agora eu não obedeço mais. Agora estou gestante de Abraão. E aí começou aquela intriga, aquela falta de paz, aquela briga ali dentro daquela casa. Olha o versículo seguinte, 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela, olha só o que ela diz. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Agora ela viu no final que aquele caminho seria uma destruição da casa dela, até do casamento dela, até da família dela. Ela teve que chegar em Abraão e falar: olha, não dá mais para ficar do jeito que está. Mas quem procurou esse caminho? Foi ela mesma. Aos olhos dela parecia o quê? Perfeito para conseguir o que ela queria. Mas qual era o problema, pastor? Estava fora do quê? Da palavra. Até o pastor Jaime, quando ele citava, ele falou assim: olha, não tem nada de ilícito, ilegal, como se diz, imoral. Porque naquela época era normal isso aqui. Era normal, tá? A Sara, ela não pegou uma mulher e fez coisa errada em trazer ela para Abraão. Não era imoral, era normal. Porque o homem podia ter a sua esposa e as suas servas também como esposa. Naquela época era normal. Não era ilícito, não era imoral. Mas estava fora da palavra e da vontade de Deus. E aí é que está o problema. Tem certas coisas que a pessoa olha e fala assim: não, mas isso aqui não é ilícito. Não, pastor, mas não é errado. Ah, mas não é imoral. Mas será que está dentro da vontade da palavra de Deus? Será? Porque ao homem não tem problema nenhum. Tem coisa que a gente olha e a gente fala: não vai ter problema isso aqui. Não tem nada de errado que eu estou fazendo. Mas será que está dentro da palavra que Deus te deu? Está dentro da vontade que Deus te deu? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Enquanto eu meditava, Deus me deu aqui uns exemplos que, como eu estava dizendo, não tinha nada imoral, não tinha nada de errado. Porém, começou com uma ótima ideia e terminou como um pesadelo. E quantas coisas não começam com uma ótima ideia e terminam com um pesadelo? É aquela sociedade, aquela amizade que, humanamente falando, é a ideia perfeita para chegar onde quer chegar. Nossa, eu podia juntar com fulano para fazer uma sociedade. Eu podia juntar com o Beltrano para poder abrir uma empresa. E quantas vezes você já viu, como eu também, aquela ideia perfeita no final virar o quê? Um pesadelo. Sim, porque há caminhos, ou há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Cuidado, irmão, você tem que consultar a Deus. Abraão não consultou a Deus, ele ouviu Sara e foi logo fazendo. Aos olhos dos dois, era um caminho perfeito, mas no fim trouxe a falta da paz. Cuidado. Como eu ainda coloquei aqui, é aquele relacionamento que com a pessoa perfeita, humanamente falando, mas Deus sabe o fim dele. Será que é de Deus mesmo? Não, pastor, mas não tem nada de errado. Ela é solteira, eu sou solteiro e tudo mais. Tá, mas está dentro da palavra que Deus te deu? Está dentro da direção que Deus lhe deu? É a vontade de Deus para você? É por isso que eu falo sobre orar. Antes de qualquer coisa, seja uma sociedade, seja uma amizade, seja um relacionamento. Para você ter ideia, eu já ouvi pastores falar assim: não tem que orar para você namorar com ninguém, não. Você escolhe a pessoa e Deus abençoa. Sabe o que aconteceu com esse pastor? O casamento dele acabou. Eu falei: então por isso. Por quê? Não, tem que orar. Eu escolhi, quem escolhe sou eu. Deus deu para mim a liberdade. Eu escolho e apresento a Deus. Deus, é essa aqui que eu quero. Aí Deus vem e abençoa. Não. A Bíblia mostra diferente. Deus aponta: é esse que eu quero. Deus aponta: é aquele que eu quero. A Bíblia fala que até o servo de Abraão, quando foi e recebeu a missão de encontrar uma esposa para Isaac, ele orou a quem? A Deus. Deus, aquela que o Senhor preparou, o Senhor vai mostrar. Diga glória a Deus. Porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é de morte. Irmão, até aquela mudança de negócio. Vou sair desse emprego, vou para outro emprego porque está ganhando mais. Eu tenho testemunho disso, já contei para você dentro da minha casa. Nunca me esqueço do meu pai. Uma vez em que ele recebeu uma proposta, eu não lembro agora para te falar, eu não quero falar detalhes aqui para não errar, né? Tem coisa que faz tanto tempo que eu até brinco, eu escutei um pastor falando uma vez, ele falou assim: o que eu estou falando aqui é baseado em fatos reais. Não é tudo, não, que eu já nem lembro mais.
Mas vamos lá, vamos basear em fatos reais aí, quantas vezes a mais que ele era para ganhar. Mas era coisa, ia mudar a nossa vida, pronto. Ia mudar a nossa vida. Ele falou, vamos, mas tinha que ir para outro estado. Não era nem outra cidade, perdão. Era outro estado. Outro estado. Não, porque é de Deus, nós estamos orando há tanto tempo para Deus melhorar a nossa vida, para Deus melhorar a nossa situação. Não tinha nada de errado, não tinha nada de ilícito. E veio a proposta. Mas graças a Deus, meu pai aprendeu a ser um homem de oração. Falou, Deus, eu peço a tua direção. Senhor, eu quero que o Senhor me confirme, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero que o Senhor me fala. Usa, Deus, me dá a direção, usa a boca do pastor, me dá uma palavra, me fala. Belo dia ele está na igreja, o pastor sabia de nada, olha que coisa. O pastor sabia, e sempre é assim, né? Glória a Deus por isso, às vezes é bom você nem falar. Aí o pastor está lá e falou assim, desse jeito assim, escuta, você acha que o Deus que te abençoa lá, no outro estado, não pode te abençoar nesse mesmo estado? Por que você tem que ir embora para outro estado para Deus te abençoar? Ele fez assim, eita, como pode? Você precisar ir embora para outro estado para Deus ter que te abençoar? Deus não pode te abençoar aqui? No lugar onde Deus te colocou, perto da sua família, na igreja onde Deus te colocou? Irmão, foi claro assim, foi claro. Ele com dor no coração falou, amém. Tá bom. Conversaram, ele e a minha mãe disseram, vou negar. Ligou lá, falou, olha, vou rejeitar, porque eu não quero sair daqui e tal. Mas rapaz, fala quanto você quer ganhar e aumentar a proposta. Eu disse, não vou. Graças a Deus que ele não foi, irmão. Graças a Deus que ele não foi. Para resumir a história, depois de tudo que aconteceu lá, a empresa lá faliu. Hoje nem existe mais. Está entendendo, sim ou não? Então cuidado, o pastor Jaime até citou um caso parecido, de um rapaz que foi chamado para ganhar 4 vezes mais. E ele foi, só que nesse caso ele foi, né? Ele foi, aí o pastor Jaime falou que no primeiro mês ele recebeu, acho que no primeiro mês recebeu, no segundo não recebeu tudo, no terceiro acho que já nem recebeu mais. Era uma empresa do próprio amigo, era para ganhar 4 vezes mais. O amigo depois, acho que no 5º mês chegou para ele e falou, vou fechar a empresa. Olha ele voltando para trás. Ainda bem que receberam ele na empresa antiga, né? Aceitaram ele porque gostavam muito dele, mas ele teve que pagar um preço, teve que voltar, não na mesma posição. Teve que recomeçar na empresa. Mas isso é sério, você quer ver uma coisa? Vou te mostrar, isso você já conhece, mas vamos lá, Ruth capítulo 1, verso 1. Olha o que é um caminho que parece direito, mas seu fim é morte. E aqui foi morte literalmente, né? Ruth capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. O livro é de Ruth, mas nós vamos falar rapidinho aqui de Noemi. Onde fica Ruth, pastor? Josué, depois de Josué, Juízes, aí vem Ruth. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 1, versículo 1. Olha aí. Ruth capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. 3, olha aí. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. 5 agora. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu... Misericórdia. Imagina. Mas está tendo fome aqui em Belém, a situação está complicada. Não. Olha aí, tem gente que até fala assim, ó, olha para você ver, está diante de você, é muito melhor essa opção. Vamos lá, você não está vendo que lá está melhor do que aqui?
Mas antes de eu ver o que os meus olhos estão mostrando, eu tenho que perguntar: Deus, para mim é melhor lá do que aqui? Porque às vezes para mim não é. Ainda que a fome em Belém, lembra que eu já expliquei para você, Belém significa casa de pão, né? Casa de pão, irmão, não vai faltar o pão. Tanto é que lá no final, depois que ela perde o seu marido, ela perde os seus 2 filhos, é no versículo 21, quer ver? Pula lá para o versículo 21. Ela fica sabendo que Deus visitou aquela terra com pão, e ela volta para lá. E olha o que ela diz no verso 21. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chameis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Não foi Deus. Foi uma decisão errada de Elimeleque. Foi um caminho que parecia ao homem Elimeleque certo, mas que o seu fim era caminhos do quê? De morte. Será que ele pediu a direção de Deus, ou ele viu a necessidade? Eu estava orando esses dias a respeito disso, a questão de você, irmão, viver por propósito e não por propostas. Propostas, elas mudam, propósito não. Tem gente que vive correndo atrás de proposta. Aqui está melhor, aí corre para lá. Aqui está melhor, aí corre para lá. Daqui a pouco vai ficar em lugar nenhum. Não fica em cidade nenhuma, não fica em casamento nenhum, não fica em emprego nenhum, não fica em igreja nenhuma. Não fica. Quantas pessoas, fulano, a pessoa já está na igreja. Primeiro que você sabe disso, eu sou contra isso, né? Eu sou totalmente contra. Fulano já está na igreja, fica lá, que Deus te abençoe e continua lá. Amém? Só sai se for direção de quem? De Deus. Não gosto disso, irmão. Você sabe o quanto eu sou averso a isso aí. Está aí, está te abençoando, está na direção de Deus, continua. Aí, esses dias mandaram uma mensagem para mim: pastor, faz uma visita não sei aonde, não sei o quê, porque só o Senhor pode ajudar lá. Cheguei lá, tudo bem com a senhora, tudo bem. Falei, eu vim aqui, pediram para eu fazer uma visita. Sim, a senhora vai, já vou. Eu falei, e o seu pastor? Não, já veio aqui, já ungiu. Eu falei, irmão, então tá bom, deixa eu fazer uma oração, Deus te abençoe, continua firme lá e tal. Eu vou lá, irmão, me intrometer na obra que Deus já está o quê? Fazendo, eu sou melhor que os outros? Você já tem um pastor lá, já tem um homem de Deus lá, Deus já está usando, acabou. Amém, Jesus? Aí vou lá, não, tua igreja está fraca, vem para mim, aqui não sei o que, não. Só sai se for direção de quem? De Deus. Se for direção de Deus, amém. Porque senão vai fazendo coisas por propostas. Não, vem para cá que vai ser melhor, você está no emprego, você está trabalhando lá. Vem para cá que é melhor, que eu vou te pagar tanto. Cuidado, porque quem te abriu aquela porta foi Deus, foi pastor. Então pergunta para Deus se essa quem está abrindo é Ele. Pergunta, porque talvez você está ali por um propósito. Talvez você está ali por um propósito. E quem sabe você está indo atrás de proposta. E o diabo, para tirar você de propósito, ele usa propostas. Escreve isso que eu estou te falando. Para Satanás tirar a gente de propósito, ele usa o quê? Propostas. É assim em relacionamento. Tem lá um propósito, marido e esposa, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Aí vem uma proposta daquele mais bonitinho, daquela mais bonitinha, daquele que te compreende, tal, e tem um bobinho aí que vai atrás. Não, pastor, é o caminho direito, porque com ela eu não sou feliz, porque com ele eu não sou realizado. E aí vai voltar vazio. Vai acontecer como aconteceu com Noemi. E perde família, e perde casamento, e perde tudo. Daqui a pouco não tem mais nada. Oh, meu Deus, achei que seria feliz com ela, que seria feliz com ele. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são fins de morte. Cuidado. Outro exemplo que Deus trouxe ao meu coração, vamos lá em 1 Reis capítulo 13. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Quem está entendendo até aqui, diga amém. 1 Reis capítulo 13, versículo 17. Pastor, é proibido eu ir atrás de coisa melhor para mim? É proibido eu procurar melhorar? Não, jamais. Mas faça isso na direção de quem? De Deus, irmão. Faz isso na direção de Deus. Para você não se arrepender, faz isso dentro da palavra. Deus me confirma pela palavra. E olha, eu vou te mostrar aqui agora. Tudo é pela palavra. Tudo Deus confirma pela palavra. Deus não sai da palavra. E se eu quero estar dentro da vontade de Deus, eu tenho que estar dentro da palavra de Deus. Amém, Jesus? Ele vai me confirmar pela palavra. Olha o que diz em 1 Reis, né? Eu falei o quê? 1 Reis?
13, é isso mesmo. 13 e 17. Vamos lá? E diz assim, ó. Porque me foi mandado, vamos lá, pelo quê? Pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que fostes. Quem está falando isso, pastor? Deixa eu dar o contexto para quem não conhece. É um profeta. É um homem de Deus que está numa missão que Deus deu para ele. Qual era a missão? Ele tinha que ir até lá o altar de Jeroboão, profetizar contra aquele altar, fazer a obra de Deus, o que Deus mandou ele fazer e voltar. Só que quando ele voltasse, ele não podia voltar pelo mesmo caminho. Irmão, olha para o pastor. O que é voltar pelo mesmo caminho? Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe. Por que você vai voltar a fazer a mesma coisa? E isso aqui me serviu muitas vezes. Quando Jesus ele encontra Pedro. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando, exatamente. Mas teve algum sucesso? Nenhum. Tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado? Aí Jesus dá o que para Pedro? Uma palavra. Vai e lança a rede à direita do barco. Vai às águas fundas, né? Vai ao mar alto e lança a rede à direita do barco. Ele vai, lança e pega, irmão, aquela quantidade de peixe tremenda. Glória a Deus. Aí Jesus fala para ele, agora deixa tudo e me segue. Aí Jesus morre. Jesus morre. Todos sabiam que Jesus ia ressuscitar. Só que aí o Pedro parece que acontece um esfriamento no coração dele. Ele nega Jesus e tudo mais. E ele fala assim depois para os discípulos, eu vou voltar a pescar. O que Jesus falou para esse profeta aqui? Não volta pelo mesmo caminho, nem tornarás aí pelo caminho que fostes. Olha Pedro voltando pelo mesmo. E é tão engraçado que acontece a mesma coisa. Não sei se você já leu. Ele passa a noite inteira pescando. O que acontece? Parece até a mesma situação, mas não é. É diferente. Isso aqui depois que ele já tinha visto tudo, conhecido Jesus. Olha de novo Pedro na mesma situação. Ele está lá, aí joga a rede e nada pega. E joga a rede e nada pega. Aí vem Jesus de novo, acho que para mostrar para ele, falou, olha, você está voltando pelo mesmo caminho. Jesus dá a mesma palavra. Lança a rede à direita do barco. Aí o que acontece? Ele joga e pega 153 grandes peixes. Diga glória a Deus. Aí ele reconhece que era Jesus. Ele está nu, ele se joga dentro do mar, do rio, porque ele estava nu. Aí chega lá na beira da praia e Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Não tem nada, nós não pegamos nada. Jesus já tinha preparado tudo, diga glória a Deus. Então tem gente, irmão, que parece que não aprende. Tem gente que parece que não aprende. Deus livra da bebida, passa um tempo, daqui a pouco está lá bebendo de novo. Deus livra de um relacionamento errado, pessoa que não está na mesma fé, daqui a pouco arruma outro. Sim ou não? Sim. Não acorda. Deus livra das dívidas, daqui a pouco está fazendo dívida de novo. Não volta pelo mesmo caminho de onde Jesus te tirou, irmão. Poxa vida. Olha a direção que Deus deu para ele. Você não vai voltar, você não vai comer pão, não vai beber água e nem vai tornar pelo mesmo caminho que foste. Mas escuta isso aqui, que isso aqui é perigoso. Presta atenção nisso. Verso 18. Aqui é outro profeta. Aparece um outro profeta e diz assim, ó, e ele disse, também eu sou profeta como tu. Eu sou de Deus igual a você. Escuta, presta atenção. Esse negócio de gente que vem falar para você, eu vou na igreja também. Eu também vou na igreja, mas eu faço. Já escutou isso? Eu já. Escuta, eu também vou na igreja, mas eu não vejo problema nenhum. Irmão, mas você sabe o que Deus falou com você. Está entendendo, sim ou não? Você sabe, meu irmão. Não, mas eu também sou de Deus. E eu vou, e eu faço, e eu isso, e eu aquilo. Cuidado, irmão, cuidado, presta atenção. Eu também sou profeta igual você. Aí ele fala assim, ó. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. O que Deus tinha falado para ele? Não coma pão, nem beba água e nem volta pelo mesmo caminho. Agora o que está entre parênteses aí? Porém fez o quê? Mentiu. E aí o pastor Jaime, ele não pregou isso aqui, ele só citou um negócio que
Me falou o coração. Ele disse assim, se esse profeta tivesse falado que foi o diabo me falou, ele teria ouvido? Claro que não. O diabo me falou, sai para lá. Mas o que ele disse? Vamos ler de novo, só para você lembrar aqui, ó. 18, né? Também sou profeta como tu, e o quê? E um anjo me falou. Quando ele disse um anjo me falou, aí ele deu crédito. Meu irmão, aí o pastor já me falou um negócio que eu falei, meu Deus, isso aqui é forte. Ele falou assim, olha, cuidado, que às vezes o diabo vai usar um espírito religioso para falar com você. O que é um espírito religioso? Eu marquei aqui, ó. Às vezes até em nome de Deus, podem apresentar um caminho para você que parece direito, mas que o fim é morte. E você vai ver aqui, que o fim disso aqui também foi morte, literalmente falando. Qual que é o espírito religioso? Fala assim comigo, ó. Deus me falou, Deus me mostrou, um anjo me disse. Sabe essas coisas assim? Porque se a pessoa falar que foi o diabo, você não vai acreditar, né? E como o diabo não é besta, ele vai falar assim, um anjo me disse. Um anjo me falou. Deus falou comigo. Ou, como falam bastante assim, né? Deus manda te dizer. Pastor, Deus usa pessoas? Deus usa, irmão, não tenho dúvida disso. Misericórdia, eu seria pecador falar que eu não acredito, porque eu já tive essas experiências com Deus. Só que uma coisa que você tem que prestar atenção é isso aqui, ó. Eu sou profeta como tu e um anjo me falou. Faze-o voltar contigo para casa, para que coma pão e beba água. Volta no versículo 17. O que diz aí? Porque foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água. Aí o anjo falou, volta, faz ele voltar para comer pão e beber água. Mas foi falado pela palavra do Senhor o quê? Não comerás pão, nem beberás água, nem tornará pelo caminho. Aí o outro diz assim, mas um anjo falou comigo, eu sou de Deus igual a você. Faz ele voltar a comer pão e beber água. Está entendendo como que a palavra é importante, irmão, para te livrar do mau caminho? Ainda que ele seja apresentado em nome de Deus. Meu irmão, a palavra não se contradiz. A Bíblia diz que até se um anjo te apresentar outro evangelho, seja anátema. Tive uma visão, sonhei, que não sei o quê. Peraí, deixa eu ver o que Deus falou comigo pela palavra. Porque isso é sério, hein? Isso é muito sério. Eu estava lendo um livro esses dias, acho que ele chama Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. E o pastor, ele fala assim que ele teve a experiência de um homem muito rico, que perdeu tudo, porque ficava escutando uma pessoa que falava em nome de Deus. Ao invés dele procurar a palavra, ele fala a respeito disso, né? Procurar a palavra, orar, conhecer de Deus, ele tinha a pessoa como guru. O que é o guru? Eu vou fazer um negócio, deixa eu ir lá falar com o fulano, ver o que ele fala. Fulano, o que você fala? Invisto ou não invisto? Faço ou não faço? Aí o fulano falava, faz. Aí ele ia fazer outro negócio grande, que ele era um homem bem rico. Deixa eu perguntar para fulano, faço ou não faço? Aí falava, faz. Ele falou que ele chegou nessa igreja, olha para você ver. Sem saber de nada, ele falou assim, olha, Deus colocou no meu coração que eu tenho que falar isso para você. Se você continuar ouvindo essa pessoa que você está ouvindo, você vai perder tudo que você tem. E ele não quis dar ouvido. E ele continuou. Ele falou assim, o resultado foi desastroso. Um homem rico daquele perdeu tudo o que tinha. Por quê? Porque estava escutando pessoas que falavam em nome do Senhor. Mas olha o que fala no finalzinho. Porém, mentiu. Será que Deus falou mesmo? Deus me mostrou. Será que mostrou mesmo? Um anjo me disse. Será que disse mesmo? Como é que eu sei, pastor? Irmão, Deus nunca vai contra a própria palavra dele. Nunca, nunca. Vai na palavra para você ver. Deus me confirma pela palavra do Senhor. Deus pode usar pessoas, repito, pode, irmão. Existe muita gente de Deus e usada por Deus, que vai falar para você em nome do Senhor e na direção de Deus, mas nunca vai ser contra aquilo que o próprio Deus já falou pela palavra. Diga glória a Deus. Nunca, nunca vai ser contra a palavra. Então fica na palavra, por mais que o caminho lhe pareça certo, e seja ele apresentado até em nome de Deus, irmão. Lembra do que Deus falou com você pela
palavra, porque não vai ser contra. Um exemplo, sei lá, Deus falou comigo pela palavra em relação ao ministério. E eu já tive proposta, viu? Tem coisa que eu não posso falar para você não, mas eu já tive. Alguém chegar e falar assim, Deus está te abrindo uma oportunidade. Isso é Deus. Ó, escute, isso é Deus. Você vai ganhar muito. Já tive. Só que o que Deus falou comigo pela palavra? Que eu devo fazer a obra. Acabou, irmão. Meu amigo, que Deus abençoe e vê se tem outra pessoa que quer. Mas você vai desperdiçar isso aqui, eu estou falando que Deus falou para eu falar com você. Olha isso. Deus falou para eu falar com você. Lembrei de você na hora. Rapaz, é o seu perfil, você vai ser alguém, olha, você vai arrebentar. Mas eu sei o que Deus falou comigo. Na hora você pode até ser tentado, sim ou não? Pela proposta, como eu falei, porque o diabo para te tirar do propósito, ele vai usar o quê? Para te tirar do propósito, ele vai usar uma proposta. Amigo, continua o seu caminho. Porque se Deus me abençoar com o dobro do que eu tenho hoje em bens, eu vou continuar no mesmo? Eu já te falei isso aqui. Só vou fazer melhor, né? Mas eu vou continuar no mesmo propósito, porque propósito não muda. Não muda. Que Deus abençoe e na hora dele, ele vai me dar. Mas o propósito não é mudado, não pode ser mudado por nenhuma proposta. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Qual foi o resultado disso? Vamos terminar? Versículo 19. E ele voltou, ele comeu pão na sua casa e bebeu água. 20. Sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. 21. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22. Antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. 23. Sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, abardou o seu jumento para o profeta que o fizera voltar. 24. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. Então o fim foi o que desse caminho? Morte. Então toma muito cuidado, irmão, toma muito cuidado. Essa palavra hoje, eu não tinha como pregar outra coisa para você. Deus falou muito forte comigo. Talvez Satanás está querendo fazer você entrar por um caminho que ao homem, nós, tá? Parece o quê? Direito. Mas o fim é caminhos de morte. Toma cuidado. Pastor, por esses dias aí apareceu uma proposta muito boa para mim. Cuidado. Eu não estou sabendo de nada, diante do Espírito Santo, irmão. Estou sabendo de nada. Hoje eu não ia nem pregar isso, mas quando eu ouvi essa mensagem hoje de manhã, eu falei, meu Deus, que coisa forte. Abra os seus olhos, irmãos. Abra os seus olhos. Tem coisa que começa perfeito, mas depois termina num pesadelo. Olha Sara. A Sara chegou para Abraão e falou, Abraão, é a ideia perfeita, esse é o caminho para a gente conseguir o que a gente quer. Não era. O caminho para conseguir o que você quer é esperar em Deus. Diga glória a Deus. É esperar no Senhor. E Ele vai te dar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.